Esse é o Devocional do Artista. Eu sou a Esté Alencar de Jesus, episódio 6. O movimento é inerente à fé. A fé sem obras é morta. Se creio, me movo. E quando me movo, dou prova da minha fé. Tiago 2:26. O movimento é inerente ao ato criativo, ao amor e à fé. Inerente significa o que está ligado de forma inseparável ao ser. Dificilmente você será capaz de criar algo sem se movimentar, ou ter uma fé viva sem se mover. Gastei alguns minutos pensando sobre movimento. Por alguns anos tive a oportunidade de fazer aulas de dança e me questionar sobre o que significa dançar. Se movimentar com intencionalidade, acompanhar o ritmo ou não, criar o ritmo. Nesse período, tudo se contrastava com momentos de depressão e transtorno de imagem, que me lembravam sempre do meu desinteresse em levantar da cama, e ainda por cima naquele corpo. O corpo e o movimento eram a única possibilidade. Eu precisava ir para a aula, eu precisava levantar e precisava ser no meu corpo. Vencer todos esses pesos era o fim do mundo. Quem já experimentou períodos de depressão pode compreender o esforço que precisamos colocar em atividades que exigem pequenos movimentos. É mais do que sentimento, é químico. O seu corpo e mente parecem descarregados de qualquer combustível e esperança. Nesse versículo de Tiago, é nos dada uma afirmação condicional. Se creio, me movo. Quando me movo, dou prova da minha fé. Se de fato ouso crer, certamente essa fé produzirá em mim movimento. Esse movimento prova a todos a existência da minha fé. Na prática temos, se de fato acredito que irá chover, levo guarda-chuva. Quando levo guarda-chuva, provo que creio verdadeiramente que irá chover. Ainda há uma camada mais espiritual da fé, aquela que, ao levar o guarda-chuva, em parceria com Deus, causamos a chuva, porque assim creio. Mas essa conversa talvez não seja para os adultos. Os meus movimentos dão prova das minhas crenças. Por isso que muitas vezes nos surpreendemos com nossas ações e ainda com as nossas reações, porque elas nos revelam o que cremos secretamente. Querendo ou não, estamos sempre provando nossa teologia. A falta de movimento não revela a ausência de fé. Ela nos mostra um sistema de crenças inoperante, que não gera vida, que expõe vazios, que calcifica o corpo, impossibilita e atrofia, fazendo do mundo cada vez menor e escuro. Eu chamaria isso de um tipo de morte. A falta de movimento me lembra de volta às aulas de dança, quando a depressão me prendia a um sono e à economia de energia. Aquele corpo calcificado começava a se movimentar e ia se desatrofiando. Se obrigava a produzir movimentos de vida, ainda que de fora para dentro. A resposta do crer é movimento. Algumas vezes essa fé custa movimentos mais caros. Às vezes é mais polêmico e extravagante. Sou casada há 5 anos com o homem mais parecido com Jesus que conheço, o Ever. Temos vivido um desafio de fé. O Ever foi diagnosticado com câncer metastático aos 24 anos de idade. Um câncer sem perspectiva de cura pela medicina e em estado avançado. Em paralelo, o Ever é um homem cheio de Deus, cheio de energia e, além de algumas adaptações, vive em condições boas. Junto com o Ever, eu creio em sua cura. Sei que Jesus ainda faz milagres e não duvido que o Ever seja um.
Mas se creio, me movo, certo? O Ever se move. Dá passos, dá gritos, dança. O Ever faz prova da sua fé quando há semanas atrás posta nas redes sociais um vídeo que diz, sem medo, eu vou ser curado de um câncer incurável. Deus não é obrigado a curar o Ever, e esse não é o meu ponto aqui. A beleza disso está no movimento poderoso do crer, o movimento que muda nossos dias de luto em esperança, que nos faz planejar viagens e uma nova festa de casamento, que revela o tamanho da fé do Ever, e eu insisto em concordar com ele. Aplicar fé no impossível é criar o impossível. Para além da fé rotineira, há uma fé que juntamente com Deus diz, haja, e o movimento das coisas trazem a existência pela fé. O que ousamos dizer é, haja saúde e acessar o movimento. Poderão até dizer, tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas obras. Já vi os legalistas, os grandes merecedores, aqueles que se apoiam na própria alta performance, dizerem, tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Quase como se dissessem, são essas boas obras que irão me fazer amado e salvo. E não essa sua fé inútil. Vejo que esses se esqueceram de Efésios 2, 6 a 10. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir uma coisa, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deixa eu traduzir do Bibliquês. No Antigo Testamento, temos homens sacrificando animais como forma de pedido de perdão pelos seus pecados. Os pecados que se manifestavam por não conseguirem cumprir toda a lei. O homem estava separado de Deus, mas Deus queria se unir novamente a ele. O homem era incapaz, por si só, de ser bom, de acertar, de se limpar, de viver. Então Deus entrega um último sacrifício que valeria como por todos, inestimável. Ele entrega a si. Se faz homem, não se importando com sua imagem, e morre. Ressuscita, vence a morte e propõe que a salvação não estaria mais em grandes performances e sacrifícios, mas crer em Jesus. Crer que Jesus é o Deus homem, que morreu e ressuscitou, e que isso foi suficiente para reconciliar o mundo com Deus. Crer. O que me resta é crer no meu acesso e no meu perdão. Crer na graça. Foi de graça para mim, mas custou Deus para Deus. Às vezes me ofendo por ser de graça e, quando erro, fico pedindo, desejando um castigo, para que de alguma forma pareça que eu e Deus estamos 0 a 0, sabe? Mas aqui se apresenta a graça. Crer que não me cabe nada além do crer que sou perdoada e que Jesus é suficiente.
A incomparável riqueza de sua graça foi manifesta na morte e ressurreição de Jesus, para que sejamos salvos pela graça por meio da fé, ou seja, a última performance foi de Jesus. O grande e último espetáculo, o sacrifício, pagando de vez a salvação e acesso a Deus para todos. Reconciliou consigo mesmo todas as coisas e por meio de uma só condição, crer na graça, decair das minhas obras e me apoiar totalmente na fé. Ainda que eu seja capaz de produzir boas obras, ainda há pecado. O pecado é ruim porque gera morte em mim. Então só me restam as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que pratiquemos. Por isso tenho esperança, eu posso esperar sempre o melhor. Voltando aos legalistas, são aqueles que permanecem nas suas próprias obras, sacrificando e promovendo julgo aos que descansam na graça. Esses costumam usar o versículo de Tiago como argumento, quando esse versículo não se trata de salvação, se trata de pedagogicamente nos explicar a fé. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu te dou a prova da minha fé através das minhas obras. Ou seja, quando creio, me movo, e quando me movo, produzo minhas obras. Dou prova do que creio por meio das minhas obras. Dou prova do que creio por meio das minhas obras de arte. Portanto, se não creio, não me movo e não tenho obras. É isso que o versículo fala. Uma fé sem obras é uma fé morta. Um crer sem movimento é um crer morto. E é aqui que acabo percebendo que não creio verdadeiramente em alguns projetos parados ou questões abandonadas, relacionamentos adormecidos ou em mim mesmo. Quero aproveitar essa tristeza para gerar arrependimento. Quero retornar às obras com humildade e fé. Te provo com a minha vida, com minhas ações e reações, com meu olhar e meu falar, com meus sonhos e realizações. Te provo a virtude do que creio ou a maldição do que acredito. E vejo grandes artistas se esconderem por colocar fé na voz que diz: você é inferior, é bom, mas não é o suficiente. Vão rir de você. A maldição que você acredita. Vamos provar a nossa fé quando criamos ao redor de nós um ambiente de aceitação e vulnerabilidade. Provar a verdade pela experiência, muitas vezes sem precisar dizer o que cremos. Mas, se nos derem a chance, apresentaremos tantas surpresas sobre Deus.